Hola gente, bienvenidos acá a mi jardín en el desierto, pero dessa vez acá en Barão, Rio Grande do Sul, en Brasil. Y hoy nosotros vamos a continuar con la serie sobre la chayote. En el primer video nosotros ya vimos entonces cómo plantarla a partir de un fruto. Y ahora nosotros vamos a ver cómo proceder con la cosecha, aunque sea muy fácil, y algunas ideas sobre qué hacer con ella. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a mi chacra, acá en Brasil, en la cual nosotros tenemos una abundante cosecha de chayote todos los años. Yo me crié comiendo eso casi todos los días en formas saladas y ensaladas, a milanesa y también en dulces. Muchas personas acá en el canal preguntaron para mí cómo yo hago para saber cuándo puedo cosecharla y también qué hago con ese producto. Así que yo voy a hacer ese video no muy largo sobre algunas ideas para ustedes. Nosotros ya vimos que la chayote tiene muchos beneficios a la salud. Uno de ellos es que ella solo tiene por cada fruto, que tiene más o menos 300 a 400 gramos, solamente 70 calorías. Así que para quien quiere adelgazar o necesita adelgazar, ella es muy buena, visto que nosotros vamos a tener esa sensación de saciedad sin ingerir muchas calorías. Además de eso, ella va a tener inúmeros beneficios, como una buena cantidad de fibra, vitamina B2, hierro, potasio, ayudando a controlar el colesterol, la diabetes, también evitar el estreñimiento y mejorar el fluido intestinal, entre varios otros beneficios. Así que no hay contraindicación, ustedes pueden comer, usar y abusar de ese fruto en su dieta. Y como ustedes pueden ver acá, esa planta es demasiado vigorosa. É uma enredadeira, ou seja que ela vai trepar qualquer coisa que vocês pongan cerca de ella, visto que ela tem então essas hastecitas que vão enrolando-se e agarrando-se tanto em plantas, tutores, bem como por el suelo. Assim que ela pode ser muito difícil de conseguir manusearla, visto que ela se agarra muito fortemente hasta al césped. Cada rama de ella puede extenderse por más de 6 metros, así que cuiden mucho para no ponerla cerca de algo muy alto, visto que va a dificultar mucho sacar los frutos posteriormente. Y también porque cada fruto puede llegar a más de medio kilo, nosotros tenemos que hacer un tutor muy fuerte que va a soportar todo ese peso, para no tener entonces en la mitad de la temporada la tremenda sorpresa que nuestros bambús o maderas seleccionadas no aguantaron ese peso y todo se derrumbó por el suelo. Pero yo súper aconsejo poner algún tutor, visto que por arriba del suelo los frutos pueden tener un poquito de podredumbre, bien como las hojas pueden agarrar hongos como el oidio y el mildio, pero no habría ningún problema si ustedes tienen demasiado y crecen vigorosamente como acá. Nosotros dejamos a ella subir y arrastrarse por cualquier lado. Pero acuérdense, cada rama ella puede tener varias, pueden llegar a muchos metros, así que separen un local bien grande en su huerto para ponerla. Pueden usar también la reja de su casa para ponerla, visto que aunque los vecinos roben algunas, ustedes van a cosechar kilos y kilos de fruto por bastante tiempo en la temporada. Ahora nosotros estamos en noviembre y tenemos una primer cosecha de ese fruto que nosotros ya podemos ver acá. Pero la mayor cosecha de chayote va a ser en el final de otoño y inicio de invierno. Ahí nosotros vamos a poder ver que nosotros vamos a tener un fruto por cada bifurcación del tallo. Abajo de cada hoja nosotros vamos a tener un fruto. Pero analicemos um pouquinho mais essa planta, como ela cresce e como nós vamos ver la chayote. Essa que eu tenho acá é a mais cultivada alrededor de todo o mundo, visto que a cáscara de ella não é tão gruesa e também o gosto de ella não é muito pronunciado nem muito desabrido. Essa seria então a variedade verde. Pero nosotros tenemos otras variedades de chayote, como por ejemplo la blanca e também a que se chama erizo, que é muito interessante e eu vou mostrar depois para vocês. Esses frutos já foram utilizados desde hace mucho tiempo. Ellos son originarios de la región del México. Los incas ya consumían mucho ella, pero además del fruto que nosotros estamos viendo acá, también se pueden consumir los brotes tenros de esa planta,
bien como la raíz tuberosa que se forma a princípio de invierno. Essa planta ella é uma cucurbitácea da família del pepino, da sandía, del melón, del zucchini. E por isso ela vai ter dois tipos de inflorescências. Elas têm flores monoicas com um solo sexo. Primeiro, nós vamos começar a ver as flores masculinas aparecendo, que dão em forma de racimos com várias flores juntas. Já as flores femininas vão estar solitárias em la axila de las hojas e vão ter um mini chayote em sua base, igual eu havia explicado no vídeo de los zucchinis acá no canal. Assim que elas necessitam levar o pólen da flor masculina hasta la feminina para que nós tenhamos então a polinização e assim a fecundação e formação do fruto. Pero não se preocupem com isso, ela faz isso muito bem sola, solamente com insectos, não necessitamos polinizá-las. Pero volviendo pouquinho, eu disse que ela é perene, pero não se preocupem, se vocês têm heladas, vocês vão perceber que a planta vai morir em inverno. A parte de arriba do suelo de la chayote é decídua, ou seja, que ela vai perder todas as hojas. Pero no próximo ano, os tubérculos que estão abaixo do suelo ou os frutos que caíram no suelo vão brotar de novo e vamos a ter uma planta no mesmo local. Assim que não se preocupem. Assim que ela vai aguentar bem temperaturas muito baixas no inverno, visto que ela vai proteger-se baixo da terra. Esses tubérculos baixo da terra em México e são muito consumidos allá, são chamados de chinchayote. Assim que se vocês vão à feira e encontram chinchayote, vocês já sabem, é a raiz do chayote e é muito delicioso. Já os frutos, eles são muito rugosos, têm uma consistência como de uma papa, bem blanda, um pouco mais aguada e o sabor é muito tênue, por isso que nós podemos aproveitá-la tanto para dulces como para salados. Pero quando vamos a cosechá-la? Na época, vocês já sabem, nós vamos a ter então as flores femininas sendo fecundadas por el pólen das flores masculinas e a partir daí, nossa pequena chayotita vai começar a crescer. Las chayotes mais cerca da base da planta vão desarrollar-se antes, assim que os frutos mais abaixo vão estar maduros mais rápidos. E nós podemos ver isso perfeitamente acá. Nós temos uma chayotita que recém foi fecundada, depois nós temos uma chayote do tamanho mais ou menos de uma pelota de ping-pong e acá abaixo nós já temos um fruto bem escuro, mais consistente e já mais grande que uma mão. Esse processo, até que nós cosechemos ele, vai tardar mais ou menos um mês. A partir que a flor é polinizada, vamos esperar mais ou menos um mês e aí nós vamos atender nosso chayote maduro e listo para cosechar. Pero, se nós quiséssemos, nós poderíamos sacar esses mini chayotitos também para ser conservas. Eles vão ser muito mais aguados, pero também podem ser consumidos. E os chayotes que passaram um mês, 2 meses, 3 meses, até os que caíram no suelo e já estão brotando de novo, podem ser consumidos, assim que não há desperdício com essa planta. Muitos produtores perdem muita plata com ela porque solo vendem, solo têm valor no mercado esses chayotes de um mês, pero também podemos utilizar esses chayotes muito mais viejos. E se vocês querem fazer compotas dulces, esses vão ser os melhores porque eles têm menos quantidade de água e muito mais fibra, sendo assim que quando nós hervimos ele com açúcar, ele vai agarrar uma consistência muito melhor. Pero para consumo, vamos agarrar então esses de tamanho mais ou menos de uma mão com um mês de idade. Todo o processo, desde que nós sembramos nosso chayote até a primeira cosecha, vão passar-se mais ou menos 3 meses. A partir de 3, 4 meses, nós já vamos poder começar a fazer a cosecha desses frutos e vai durar por bastante meses e vamos atender então até o final do inverno para consumir. Esses chayotes, quando nós cosechamos, nós vamos a ter que guardar em um local seco e sombrio, igual que uma papa. Se nós lo exponemos à la umidade, ele vai começar a podrir-se, não vamos poder mais utilizar. E se exponemos a uma grande quantidade de luz, ele vai começar a brotar muito mais rapidamente. E assim também nós não vamos mais conseguir conservar esse alimento. Não é necessário deixá-lo em la heladeira, só em uma estanteria cerrada, sem luz e sem umidade, já estaria mais que bem e vai durar bastante meses.
Acá temos outro exemplo, então, de como a chayote consegue subir estruturas sem nenhuma ajuda humana. Com suas gavias, elas vão agarrando-se em qualquer tipo de textura e vão subindo e subindo hasta não parar mais. E para cosechar, muitas vezes nós temos que mirar bem de cerca, visto que os frutos têm o mesmo color de la planta, de las hojas. Assim que a vezes é muito difícil de ver os frutos. Assim que muevam o folhagem, não tenham medo, essa é uma planta muito resistente, se quebra muito dificilmente e também não é tão susceptível a plagas. Mirando alrededor de la vegetação de suas hojas, nós vamos começar a encontrar os frutos, que quedam muito bem disfarçados. Assim que se nós vemos acá, esse é um fruto muito chico aún. Poderíamos utilizá-lo para conserva, pero vamos a deixá-lo crescer um pouco mais. Se nós venimos acá ao lado, nós temos outro. Ele não está mais grande que uma mano, pero já se poderia consumir. E esse, acá debaixo, já está em um tamanho perfeito. Vemos que ele já tem mais de 200 gramas. Está bem entumecido, assim que ele já pode ser cocinado. Para cortá-lo, então, nós vamos só destacar-lo da planta. Não há nenhum drama, não necessitamos tijera nem nada. E assim, está listo. Outra forma de diferenciar essa variedade, que é a mais comum de todas, é por el color. Se nós vemos esses dois frutos, eles diferenciam-se um pouquinho em coloração. Esse fruto, que é mais escuro, é mais ou menos uma semana mais novo que esse acá. Assim que provavelmente esse tem um mês pontual e esse deve ter 3 semanas e um pouquinho. Se nossos frutos já estão quedando de coloração mais amarilla ou blancuzca, quer dizer que ele já está quedando viejo e nós vamos encontrar adentro a semilla um pouquinho mais dura que não vai ser tão boa de ser comida, assim que vamos ter que separá-la. Em essas duas etapas não vai haver nenhum problema, nós vamos cocinar a semilla junto e ela vai quedar uma textura muito agradável em nossas ensaladas. Pero agora les vou mostrar a outra variedade, a variedade blanca, para que vocês também la conozcan. Bien, e acá nós vemos outra planta de chayote que cresceu desgovernada por el jardín. E como ela alcançou um árvore de grande porte, hoje nós podemos ver que essa planta tem mais de 6 metros, deixando muito difícil de cosechar. Aún assim, com um palo largo, nós podemos pegar e conseguir sacá-las ou ter um desses ganchos para sacar frutas, mas é muito mais fácil de lastimar os frutos e assim vai ser muito mais difícil para conseguir armazená-lo por mais tempo. Se ele se lastima, nós podemos comer imediatamente, mas vai ser muito difícil o almacenagem. E acá nós podemos ver então a variedade blanca de erizo. Essa planta, como nós podemos ver, é muito mais espinosa e duele um pouquinho ao tocá-la, igual que o erizo. E também ela vai ter uma coloração distinta, ou seja que nós não podemos guiar-nos por el color mais blancuzco como um fruto mais viejo, visto que desde chica ela é, e tampouco por el tamanho, visto que ela cresce ao máximo como 12 centímetros, como essa, que já está ao ponto de comerla. Eu nunca vi essa variedade em Chile. Acá em Michoacán, em realidade, é o único lugar que lá conosco, visto que ela não é comercializada. Mas se vocês encontram, então, um chayotito bem chiquito, de mais ou menos 12 centímetros, com pelos bem eriçados, duros e coloração mais clara, vocês já sabem, chayote erizo. É igual de rico que o outro. Eu super recomendo. Agora nós vamos ver, então, como facilmente fazer uma salada de chayote para poder consumi-lo, pero acordando-se que há muitas receitas que nós podemos fazer com esse fruto. E como eu havia dito, nós também podemos comer os brotes tenros dessa planta. Assim que eu vou agregar algumas a mis chayotes cocidos. Solamente vou agarrar então a parte terminal de los brotes com as gavillas, hojas e a vezes também flores, para assim dar um golpe de calor e poder comê-la também.
Para hacer los chayotes, lo único que vamos a hacer é limpiarlo y cortar en trozos. Como ele se cocina muy fácil, no necesitamos cortar demasiado chico. Se nós vemos al medio, acá está a semilla. Esse, como já estava mais maduro, a semilla está um pouquinho mais gruesa, pero aún assim nós podemos comerlo depois de hervido. Depositamos todos os troços, ponemos uma pizca de sal e deixamos hervir hasta que esteja blando. Ahora que se passaram mais ou menos como 25 minutos e nós ponemos o cuchillo e nós vemos que ele se hunde facilmente no chayote, sea que ele está listo. Os brotes, nós só vamos poner acá junto com o água para que hierva um pouco, hasta que ablande e assim já podemos proceder com o resto. Passaram solamente uns 2 minutos e nossas hojitas, nossos brotes já estão listos. Vamos apagar e enfriar agora os chayotes. Sacar el agua. E agora, depois de cocida, vocês podem ver que é muito mais fácil conseguir pelarla. Com qualquer cuchillo, nós vamos facilmente sacar sua cáscara e assim vamos a poder consumi-la. E agora que nós já cortamos tanto a chayote como os brotes de chayote, vamos a poner em um recipiente, agregar um pouco de vinagre e também podemos poner cebollín, cibulé ou o que vocês prefieram. Vamos mover bem e deixar que se enfrie. E agora, já final do dia, já tenho meu prato listo. E nós podemos guardar isso na geladeira por mais ou menos uma semana, facilitando muito nossa ensalada alrededor do dia a dia. Se nós vemos esse fruto que antes era duro e espinoso, agora está bem blando e se derrite na boca. Tanto a variedade branca, chica, grande, verde mais escuro, todas elas quedam muito parecidas em sabor e não notamos a diferença. Se nós não a cosechamos já mais madura aún, quando ela já empieza a perder seus tonos e quedam demasiado grandes, elas não têm nada de fibra, sendo ideais também para ser cremas e sopas. E se nós deixamos passar nossas chayotes e elas já estão mais fibrosas, como eu havia dito, nós podemos cozinhá-la com açúcar e fazer um rico postre. Eu acá solamente utilizei sal e vinagre, pero vocês também podem agregar aceite, perejil, cilantro, lo que vocês prefieram. Também há a opção de cozinhar junto com o chayote em el agua, ajo, cebolla ou outras coisas para dar sabor. Já os brotes, eles quedam com uma textura um pouquinho mais crujiente, como um pepino, e quedam muito rica combinado então com a crema do fruto da chayote. Eu não puse nesse vídeo os tubérculos da chayote, visto que eles só aparecem em meados do inverno, visto que a planta muere e guarda toda essa energia então abaixo da terra e nessas raízes tuberosas. Assim que em um próximo vídeo, se eu passo por acá em minha chácara em Brasília e encontro esses tubérculos, eu mostro para vocês, porque eles são muito deliciosos também. Bem, agora espero que vocês sepam como cosechar esse fruto e não tenham dúvida de aproveitá-lo em todas suas etapas e todas as partes da planta. Raízes, brotes e frutos. Espero que les haya gostado esse vídeo e hasta a próxima!